Trazendo agora os assuntos aqui para o Brasil, as buscas em Juiz de Fora foram encerradas depois da localização do corpo de Pietro César Teodoro Freitas, de 9 anos de idade, elevando o número de mortos pelas chuvas na região para 65. O temporal também deixou quase 9 mil desabrigados e desalojados. Outras cidades da zona da Mata Mineira foram afetadas. Em Ubá, há 7 mortos e 1 desaparecido. As equipes de limpeza atuam em diversas frentes em Juiz de Fora. Durante visita a Ubá, em Minas Gerais, para avaliar os danos causados pelos temporais, o presidente Lula foi alvo de hostilidades enquanto percorria bairros afetados e cumprimentava moradores. Grupos de pessoas o receberam com gritos de ladrão e ex-presidiário, além de coros como Lula ladrão, seu lugar é na prisão. A comitiva presidencial, que incluía a primeira-dama Janja, foi acompanhada pela segurança e não houve confrontos físicos. A visita teve como objetivo verificar os estragos das chuvas e planejar ações emergenciais. Vamos ouvir a manifestação de repúdio ao presidente da República. Na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é 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 na prisão! Guta Pini volta aqui dividindo a tela comigo no Jornal da Oeste, primeira edição. Lamentavelmente, nós tivemos que noticiar aí as informações, as buscas em Juiz de Fora se encerram justamente com a morte, com o corpo de uma criança de 9 anos de idade sendo encontrado. Então a gente quer aproveitar aqui para se solidarizar com todo o povo de Juiz de Fora que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Tem uma informação que depois de todos esses dias aí de temporais devastadores e muitas mortes, essas 65 mortes que foram registradas, a previsão do tempo indica uma diminuição significativa da intensidade das chuvas desde o final de semana. Enfim, a tendência é de um tempo mais firme, de temperaturas mais amenas até meados dessa quarta-feira, dessa semana. Acredito que isso vai trazer alívio aí para as equipes de socorro e para os trabalhos de limpeza. Mas eu quero ouvir também a sua análise aí sobre a reação da população à visita de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, ao município na zona da Mata Mineira. Olha, Dani, é extremamente preocupante quando, no meio de uma tragédia, algo tão devastador que perdeu tantas vidas, a população não confia nas suas lideranças. A população está órfã. Imagina, você no meio de uma tragédia como essa e você olha para o Palácio do Planalto e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós recentemente noticiamos também a tragédia lá no Rio Grande do Sul e o verdadeiro abandono do governo federal que utilizou aquela tragédia como um verdadeiro palanque. Quem não se recorda da Janja posando para vídeos, assistindo as pessoas ali passando a cesta básica uma para outra, fizeram aquela fileira assim, e ela assim olhando com aquele ar de, nossa, estou testemunhando essa atuação, e um avião com as cestas básicas dentro de cada assento ali também, sempre posando. Então, veja, desde ali ficou muito claro que a população não confia na sua liderança, enxerga a atuação dos líderes apenas como populismo e utilizando das tragédias para ganho político, ganho eleitoral. Então, Dani, isso é um retrato de como está o Brasil hoje. Veja, uma tragédia, quantas vidas se perderam. As imagens são impactantes os abrigos também se perdendo, as pessoas, os idosos. É extremamente calamitoso, é realmente uma situação de emergência, de urgência. E a população não confia no presidente da República. O deputado federal Nicolas Ferreira teve uma iniciativa que conseguiu mais de 5 milhões de reais, e nem sei se essa vaquinha dele ainda está disponível, mas logo depois também da manifestação, ele noticiou que conseguiram, acho que mais de 10 toneladas de alimentos
que seriam encaminhadas, então, para os locais afetados, para abastecer as famílias. Então, é o povo pelo povo. Ficou muito claro aí a falta de confiança, mas eu vejo, Dani, a gravidade disso num momento como esse. Porque você não confiar no presidente da República no momento desse, você vai confiar quando? E você, Marcelo Rocha Monteiro, Lula enfrentou aí protestos enquanto vistoriava as áreas atingidas pelas fortes chuvas na Zona da Mata. Precisamente em Ubá, ele havia sobrevoado a região, depois foi até Ubá, município vizinho de Juiz de Fora. Esse é o presidente da República cujo governo dá dinheiro para financiar a escola de samba, inclusive escola de samba que bajula esse presidente da República com um enredo exaltando essa figura. Né? Mas esse mesmo governo federal, esse mesmo governo Lula, né, ele trava uma verba de 21 milhões de reais para contenção de encostas em Juiz de Fora. Uma verba que foi autorizada para essas obras de contenção, mas por pendências documentais, noticia aqui o jornal O Estado de Minas, por pendências documentais, tradução, burocracia, essa verba ainda não foi recebida. Né? A prefeita de Juiz de Fora, que aliás é do PT também, há um ano tenta liberar essa verba, mas não consegue por questões burocráticas. Né? Então a gente não sabe se a incompetência maior é do governo federal do PT, que não libera essas verbas, ou se é da prefeita do PT, que não consegue destravar esses problemas burocráticos, e quem sofre é a população. Não é à toa, né, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com essas merecidas vaias, né, pela população de Juiz de Fora. Dinheiro para a escola de samba é liberado rapidamente, sem burocracia. Dinheiro para contenção de encostas em Juiz de Fora, há um ano que a população espera e o dinheiro não vem. Mais uma atualização sobre as buscas em Minas Gerais. As intensas chuvas no estado elevaram o número de mortos para 72, com 65 vítimas em Juiz de Fora e 7 em Ubá. As buscas por desaparecidos foram encerradas em Juiz de Fora depois da localização da última vítima, um menino de 9 anos de idade. Em Ubá, uma pessoa ainda está desaparecida. As operações de resgate salvaram 51 pessoas em Juiz de Fora, onde mais de 500 estão em abrigos e 8 mil desalojadas. Quero aproveitar que vocês dois estão aqui dividindo a tela comigo, Guta Pini e Marcelo Rocha Monteiro. Eu falava mais cedo com o nosso Ivan Kleber, o nosso correspondente internacional direto do Reino Unido, que hoje pouco mais de 20% do público que está nos assistindo agora, nesse instante, aqui no Canal da Oeste, é assinante da nossa revista digital. Então eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro, para o Marcelo Rocha Monteiro, o que você diria para quem acompanha a gente todos os dias, escuta a sua análise aprofundada, a análise aprofundada da Guta Pini também, as informações que a Berenice Leite traz direto de Brasília também, Rodrigo Constantino também, com seus comentários aqui, às terças e quintas, no Jornal da Oeste, primeira edição. O que você, Marcelo Rocha Monteiro, diria para quem ainda não é assinante da nossa revista digital? Eu quero dizer, estou mostrando aqui a canequinha da Oeste, deixa eu ver aqui, está aqui, né? Aqui. Eu já era assinante da revista Oeste antes de ser comentarista, antes de ter a honra de participar aqui desse timaço, aqui junto com a Guta, com o Daniel, com a Berenice, com o Ivan, com toda essa equipe aí que está na produção do programa. Então, eu recomendo fortemente, né, para quem quer beber da melhor fonte de informação, é a assinatura da revista Oeste, que vai contribuir para que a Oeste estenda ainda mais o seu alcance para trazer informação. Só nesse fim de semana nós tivemos 2 exemplos importantes disso, né? A cobertura do ataque ao regime do Irã pelos Estados Unidos e por Israel. Tivemos uma edição especial, Oeste Urgente, e no domingo a cobertura, comandada aí pelo nosso Daniel,
da manifestação do Acorda Brasil na Avenida Paulista, enquanto que a velha mídia quase não deu relevância a esse fato, cobriu de maneira muito, muito tímida. A Oeste fez uma cobertura completa e, por isso, é tão importante que cada vez mais pessoas assinem a revista Oeste, porque essa é a maneira de fortalecer a Oeste, fortalecer esse trabalho fundamental sempre, mas principalmente num ano tão decisivo para o Brasil como é 2026. Então, vamos lá assinar a nossa revista Oeste. Vamos brindar, Marcelo Rocha Monteiro.